Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, né? Hoje é o meu dia de estar trazendo essa palavra. Eu tenho ficado muito feliz, assim, em poder trazer, mas também mais ainda de poder ouvir as palavras que são postadas no grupo, né? As palavras de ministrações. E tem sido bastante edificante esse momento. Eu acho que a gente vai seguir nessa linha aí por um bom tempo ainda, e isso é bom. Eu já estava me preparando para isso, eu já sabia da data, né, de hoje, que seria a minha vez de estar falando da devocional, então você começa a se preparar já com antecedência para não ficar no vácuo e não ter o que falar, né? Então tem que se preparar. Eu já tinha algumas coisas meio que esboçado já, mas eu sabia que na hora H Deus ia falar. E assim foi, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, comecei a orar, eu já tive uma visão, né, porque eu estava orando sobre um tema específico, que é medos, né, os medos que nós temos, que eu tenho, na verdade, que me assombram e que eu luto contra ele todos os dias, né, praticamente. Estou tendo vitórias, mas a vitória vem dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. E eu tenho um lado bom disso porque eu busco isso em Deus, né? Então eu consigo me aprofundar mais, eu consigo conhecer um pouco mais do Pai. E isso é maravilhoso. Isso é muito, muito, muito bom. Então, quando eu estava orando, eu tive uma visão. Eu falando sobre a questão do medo, eu tive uma visão. Nessa visão tinha dois lutadores de boxe, um com a luva vermelha e outro com uma luva azul. E estava se preparando para um round, o primeiro round. E o que estava com a luva vermelha estava meio com medo, estava meio não estava com confiança que ia ganhar aquela luta. E aí, para minha surpresa, o camarada com a luva vermelha era eu. E o adversário com a luva azul era o chamado medo, né? E aí o Espírito Santo falou comigo assim, falou o seguinte, tá claro para você que o medo é o seu inimigo, que você precisa combatê-lo. E aí eu pensei, de fato, o medo é um inimigo constante e eu preciso combatê-lo. E aí, mais engraçado que ele falou comigo, vai para todo combate, antes de um combate, precisa se dedicar, precisa de um treinamento antes. O treinamento nada mais é que um preparo para a luta que você vai ter no futuro. Já sabendo dessa luta, você começa a se preparar com antecipação no intuito de obter a vitória. Deus me levou lá para Hebreus 5,14. E diz o seguinte: vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem melhores cristãos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio da experiência. Em outras versões diz exercício, exercício constante, em fazer o que é correto. E eu me fixei muito nessa questão do exercício, né? Exercício constante. E eu fui procurar um significado, né? Apesar de saber o que é exercício, mas eu queria um significado mais assertivo, né? E tinha várias definições por esse significado de exercício. Eu separei duas que me chamou a atenção, que é no sentido militar da palavra, que significa o seguinte: atividade de soldados que tem como objetivo treiná-los para atividade de guerra, de policiamento ou para atuar em casos de catástrofe. Aí exercício militar e manobra. É simulação de como se tivesse uma guerra. Aí faça alguns tipos de situações similares à guerra e ver como você se comporta. Ele consegue ter uma ideia de como seria sua performance, né, o seu rendimento dentro de uma batalha. A outra definição é a definição de religião, a definição religiosa da palavra exercício, que é a prática, segundo o dicionário, prática espiritual, geralmente envolvendo oração, meditação e silêncio. É uma prática espiritual, sim. O exercício é uma prática espiritual, concordo. De fato, existe
a oração, que é primordial, a meditação na palavra também, que é fundamental, e o silêncio, às vezes, é importante a gente ter um momento de silêncio para poder também ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente, né? A gente fica falando, e não deixa Deus falar conosco, né? Aí precisa alguém vir falar conosco, porque Deus não consegue falar conosco, a gente só fala. Então, partindo desse princípio, né, dessas definições, é certo que para que nós tenhamos a vitória, que eu tenha a vitória lá no ringue, né, eu preciso treinar, preciso de exercício, eu preciso de atividade real que me leve à exaustão, porque a exaustão vai levar você próximo do seu objetivo, né? E a exaustão tira o nosso fôlego, nos aproxima do medo às vezes, porém tudo num nível muito tolerável, né? Porque é só um treinamento. E em 1 Coríntios 9:25 diz o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Existe o treinamento. Então, assim, os caras que competem nos jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que se desvanece, que acaba, que tem fim. No nosso caso, nós também fazemos esse treinamento rigoroso, mas, no entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, a gente se dedica naquele treinamento rigoroso. Por quê? Porque o nosso treinamento ele vai durar enquanto a gente estiver vivo. Enquanto a gente tiver fôlego, enquanto a gente estiver respirando, a gente vai estar treinando sempre para uma batalha após a outra batalha. Você venceu uma batalha, beleza, você sobe de nível, você volta a treinar e você vence, em nome de Jesus, né? Então, seguindo essa analogia ainda do lutador de boxe, eu entendi o seguinte. Aí comecei a fazer uns links, né? Coisa minha mesmo, só para mostrar para vocês. Falei, vamos lá, eu sou um lutador, mas eu não preciso, para mim lutar, eu preciso de treinamento. Quem que vai me treinar? Quem que vai ser meu treinador? O Espírito Santo levantou a mão para mim assim, eu sou seu treinador. Falei, show, já até é treinador. Agora quem que vai ser o meu instrutor? Que vai me mostrar as manobras, que vai falar o ponto fraco, que vai estudar, que conhece bem o inimigo. Aí, nosso Senhor Jesus Cristo, opa, eu tô aqui, eu que faço isso. Aí eu falei, opa, tamo bem. E eu falei, e aonde a gente vai treinar? Em qual academia? Aí o Senhor, nosso Deus, levantou a mão, opa, academia é minha. Academia é minha. Aí eu falei, opa, e como que eu pago essa academia? Ele fala, a moeda aqui é a fé, mano. A moeda é a fé. A gente tem a academia do Senhor, que eu botei o nome de Academia Emuná. Emuná em hebraico é fé, mas é uma fé mais profunda. E nós temos o dono da academia, que é Deus. Nós temos a moeda, para poder pagar essa academia, que é a nossa fé. A gente tem um instrutor que vai estar nos orientando a como derrotar o inimigo, e nós temos o nosso treinador que vai nos treinando e deixando eu, em condição de estar derrotando esse inimigo. Em 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo diz para Timóteo o seguinte: o exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará não só agora, nesta vida, mas também na vida futura. Então é exatamente isso. Vamos nos exercitar. Nossos inimigos hoje, eles não são da carne, nem do sangue, né? São os espíritos, as potestades, né? É difícil sair esse nome. Mas enfim, então a gente tem que se preparar espiritualmente para os nossos inimigos que são espirituais. Então como a gente precisa se preparar dessa forma, né? Aí temos uma complementação. O tempo que tiramos para ir à academia, a dedicação que aplicamos no treino, a disciplina em seguir as orientações do nosso treinador, Espírito Santo, a obediência e a confiança no instrutor,
Jesus Cristo, é que vai deixar preparado, ou seja, vai nos deixar preparados ou não para a luta. Quando eu falo não, porque vai depender da nossa escolha, de querer mesmo se submeter a esse treinamento, de se empenhar, de se dedicar. Deus está ali com a academia, Jesus está ali, ele é seu instrutor, Espírito Santo está aqui, ele é seu treinador. Você tem toda uma equipe extremamente competente, aptos a te treinar, a me treinar, para que a gente seja a nossa melhor versão de nós mesmos. Aquilo que Deus sonhou para a gente. Aquilo que Deus, mesmo antes da gente nascer, Ele já sabia que nós seríamos. Então a gente só precisa escolher fazer aquilo que precisa ser feito para que o nosso propósito se cumpra nessa terra. A gente tem toda uma equipe estruturada para isso. Tá ali, ó. A gente tem a melhor academia, a gente tem o dinheiro para pagar a nossa fé. Tem que ter fé. Se não tiver fé, você não entra na academia, mano. Tem que ter fé. A gente tem um instrutor, a gente tem um treinador, a gente tem um ringue, a gente tem tudo. A única coisa que a gente precisa é se dedicar, se empenhar e treinar bastante. Para quando chegar a luta, a gente subir no ringue e não ter medo. Ter confiança, porque confiança derrota o medo. Quando você sobe no ringue com confiança, o seu adversário sente medo. Entendeu? Ao invés de ele impor o medo a você, o medo volta para ele. E aí, ele com certeza vai ser derrotado. Eu vi um vídeo, na verdade assim, eu lembrei, meditando assim, eu lembrei de um vídeo muito legal, que a gente pode até, eu vou deixar na descrição aí, de repente eu mando o link no grupo, que é do filme de 1979, se eu não me engano, que é do Rock Balboa. É aquela cena onde ele sai para correr, não sei se todo mundo já viu, mas é interessante ver. E ver mais de uma vez, tá? Ver umas 4, 5 vezes que você vai ver coisas ali que só os olhos espirituais vão poder te mostrar. O Rock, ele sai do apartamentozinho dele já numa motivação tremenda, já num pulo, né? E começa a correr, né? Que é o último treinamento dele pro dia posterior, que já seria a luta, né? Lá com o grande rival dele. E mais uma vez, o Rock é o azarão, né? O cara que ele provavelmente não vai ganhar. Mas ele se empenha, ele se dedica. Ele começa no último treinamento dele, depois de uma série de treinamentos, o último treinamento dele é uma corrida. E ele começa a correr. Ele passa por uma feira, assim, aí as pessoas dando palavras de incentivo. Vai, Rock. Ele continua, ele cumprimenta as pessoas, ele vai correndo, ele vai sorrindo, ele tá feliz. Ele sabe que tá confiante, porque ele treinou e aquele é o último treinamento dele, ele continua correndo. E aí ele vira uma esquina, nessa esquina tem umas crianças, as crianças começam a persegui-lo na corrida também, e ele chama, vem comigo. E ele vai seguindo correndo ali, e de repente tem lá tem uma praça, nessa praça tem bastante pombos, né? Não sei o que lembra pombos para vocês, enfim. Aí esses pombos voam e ele tem bancos e ele pula esses bancos, pula mais outro banco, pula 3 bancos. E aí na minha cabeça, a hora que eu vi os bancos, eu falei, opa, comodismo. Comodismo é onde o banco tá, é onde tem comodismo, é onde você para. Ele podia estar parar lá, pô, corri pra caramba, vou parar aqui, vou sentar aqui, descansar um pouquinho, mas não. Ele vê aqueles bancos e ele enxerga aquele banco como obstáculo, mano. Aquele banco não é lugar para sentar naquele momento, ele está em treinamento. Em treinamento você não senta, em treinamento você treina. E ele usa aquele lugar que seria um lugar de comodismo, como aquele sofá ali atrás, e ao invés dele sentar, ele sabe que ele está em treinamento, ele faz o que? Ele pula por aquele banco. Ele usa um lugar de conforto, uma zona de conforto, de zona de treinamento. E ele pula um banco, pula 2 bancos, pula 3 bancos, e vai adiante. De repente tem um monte de gente correndo e dando palavras de incentivo para ele. E numa reta final já, próximo do objetivo dele, né? No fim da corrida, ele se distancia um pouco, tá perdendo um pouco o gás, aí vem um molequinho de trás e começa gol, ou seja, vai. E aí de repente ele tira uma força da onde ele não tem, começa a correr e vai. Eu achei, pô, beleza, né?
vai acabar a corrida. Não, não acaba a corrida, tem um monte de degrau, mano. Um monte de degrau para ele subir ainda. E ele sobe no degrau, e lá em cima no degrau ele já pula, né? Faz aquele. Para quem já viu esse filme, ficou memorável isso daí, né? Aquela expressão dele pulando de felicidade ali. Ali era o fim do treinamento dele. E por que ele estava feliz? Porque ele tinha certeza de que ele tinha feito o melhor dele no treinamento. E por ele ter feito o melhor dele, se empenhado, se dedicado, a vitória dele era certa. Ele ia entrar no banco, ou melhor, no ringue, confiante. E essa confiança e essa coragem é que derrota o medo. No fim do treinamento, quando você persevera, quando você vai adiante, quando você tem fé, quando você se dedica, você é recompensado com a coragem, com a confiança de Deus. E aí quando você vai pro ringue, não tem adversário que consiga te derrubar. Eu acho que só você botando o pé no ringue, quando você tá ali, ó, a glória de Deus sobre você, o inimigo, ó, sai correndo, você sabe que não vai dar ele. Então é isso que Deus falou no meu coração. Uma outra coisa que Deus falou no meu coração foi o seguinte: degraus não são lugares para se comemorar. Por que eu estou dizendo isso? Assim como eu falei do banco, também tem um degrau. O degrau, tem gente que usa o degrau para sentar, para descansar, para ali, porque cansou. Né? Ele poderia comemorar no meio do degrau. Vou comemorar aqui, tá bom. Sendo que tinha um monte de degrau adiante ainda. Não. Ele foi até o final do degrau. Cada degrau é um nível. Cada degrau é um nível. Cada degrau é um nível. E ele teve que ir nível a nível, mesmo depois de toda uma corrida que foi exaustiva. Ele foi degrau a degrau, e outro detalhe, tinha pessoas motivando eles ali, tinha pessoas motivando ele. Nem todo mundo conseguiu acompanhar a corrida dele, porque ele é um atleta, mas iam se revezando ali entre eles ali, e chegaram até o final, reapoiando ele, e depois comemoram junto com ele, né? E eu acho que esse é o papel da igreja, né? De estar nos impulsionando, de estar nos motivando junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Um irmão consolando o outro irmão com palavras de motivação e em oração, naquilo que nos é permitido ajudar, né? Então, às vezes com um abraço, às vezes com um olhar, às vezes com a palavra amiga, já faz muita diferença para quem está passando por uma certa luta, né? E aquilo, de repente, é o impulso que ele precisa para poder se levantar e ir adiante. E em todo momento dessa trajetória do rock, então é importante que vocês vejam esse vídeo, para vocês entenderem melhor. Vejam mais de uma vez, por favor. Vocês vão ver que tem pessoas motivando eles ali. Tem pessoas motivando. Então, a gente não consegue nada sozinho. A gente precisa dos nossos irmãos, dos nossos amigos, precisamos de Deus, precisamos da nossa comitiva de treinamento completa para poder seguir firme no nosso objetivo e ganhar a luta. Então vamos fechar aqui com Isaías 41:10. Esse versículo é poderoso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra de justiça. Esse é o nosso Deus. Ele poderia perfeitamente derrotar o medo para você, mas Ele quer nos ver amadurecendo. Ele poderia derrotar esse meu medo, poderia derrotar várias coisas, ou melhor, qualquer coisa que Ele quisesse mudar, Ele mudaria. Mas Ele trabalha em cada um de nós para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente coma alimentos sólidos, para que a gente saiba enfrentar nossos inimigos, que a gente avance e avance e avance, conquistando, batalhando, se aperfeiçoando na fé, espiritualmente, para seguir adiante. Até quando Jesus voltar, vai ser assim, um looping constante, um looping que não para, até Jesus voltar. Batalha, treinamento e vitória. Batalha, treinamento. Ou melhor, treinamento, batalha e vitória. Em Cristo Jesus a gente tem tudo isso. Então, fica essa palavra para vocês, irmãos. Ela é uma palavra, na verdade, ela foi muito direcionada a mim mesmo. Então, eu estou compartilhando com vocês.
Então espero que também edifiquem vocês aí, que afinal de contas esse é o objetivo aqui, nós nos ajudarmos, que essa palavra também sirva de impulsionamento para vocês, assim como essa ministração que Deus fez no meu coração, ela serviu e serve para mim. Eu vou levar comigo, né, para as batalhas que hão de vir e aquelas que eu estou enfrentando ainda. Amém? Fique com Deus.